coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que aceitei a Cristo, senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu amor. Toda a igreja cantando. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos uma vez mais na sua casa. Uma noite fria e úmida, mas o Espírito de Deus que aquece essa casa está aqui. E o Senhor dos Exércitos tem uma palavra para o meu coração e seu coração. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 ao 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Louvamos a Deus pelos irmãos que já chegaram, aqueles que nos veem, nos assistem através dos meios de comunicação aqui da nossa igreja. Recebam o nosso abraço e que Deus também vos alcance na noite de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como escrito está: cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Amém, meus irmãos queridos. Nós vamos fazer a primeira oração agora em pé, dando início oficialmente a esse culto. Gostaria que o pastor Eliel Maciel viesse aqui dirigir essa primeira oração. E já queremos aproveitar para saber se temos alguma necessidade na noite de hoje. Algum dos irmãos que aqui estão e precisam de um socorro da parte de Deus, um milagre. Quem sabe você precisa que Deus entre com providência na sua vida. Outros sim, você está aqui, mas deixou alguém em casa enfermo, no hospital. Não sei qual é a sua necessidade, a sua carência, a sua petição na noite de hoje. Contanto que o Espírito de Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, a Trindade está aqui, as mãos de Deus estão estendidas sobre nós nessa noite, e nós cremos, estamos conscientes que o Senhor vai fazer coisas lindas aqui. Temos alguma necessidade, irmãos? Alguém enfermo em casa? Pastor José Duarte, vamos interceder. O evangelista irmão Neri Pereira também está enfermo. O irmão Bala, a esposa do pastor João Moraes, e outros irmãos que costumeiramente a gente faz menção dos seus nomes aqui. Mas eu quero saber se temos alguns irmãos da nossa igreja hoje que precisa de uma oração. Vem aqui na frente agora, nós queremos orar por você. Não temos ninguém? Está vindo alguém aqui, um irmão nosso, mas alguém está chegando. Glória a Deus. Em tempo avisando que o nosso pastor, presidente, pastor Reuel Bernardino, está ausente na noite de hoje, por compromissos. Estarão final de semana também em uma viagem, juntamente com o pastor Wesley, que está conosco, e rogam as nossas orações, e vamos estar sempre orando para que Deus abençoe seus servos. Mais alguém precisa das nossas orações? Creio que são esses. Pastor Eliel, por gentileza. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero aproveitar o ensejo e trazer o abraço do evangelista Neri Pereira, que está no Hospital Marieta. Estivemos orando por ele hoje à tarde e mandou uma saudação aos pastores aqui, também à igreja. Está com a infecção no ouvido que está se generalizando na parte óssea. Os irmãos que puderem interceder pelo servo de Deus é muito bom. Aleluia. Vamos orar. Creia no seu milagre, na sua bênção já no início desta reunião. Pai eterno, te louvamos, Senhor, agradecidos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Te louvamos, Senhor, pelo início desta reunião, pela palavra lida, Senhor, que falou aos nossos corações, pela vida dos teus filhos que se encontram neste santuário, e por muitos outros teus servos e servas, muitos outros que nos acompanham, Senhor, através das redes sociais. Pai eterno, tanto aqueles que estão no teu altar, clamando pela tua misericórdia, como também, Senhor, por aqueles que estão a longa distância, clamando nesta hora. Nós cremos que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, é Deus que opera aqui neste lugar, neste altar, neste santuário, neste templo.
mas opera também, Senhor, na casa, no local de trabalho, no veículo, ou mesmo em alto mar, onde quer que alguém esteja acompanhando esta programação e está orando conosco nesta hora, na certeza do milagre, na certeza que a presença do Senhor é real, é envolvente, e que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Pai de amor, nós oramos, Senhor, pelo pastor José Duarte, que aqui foi mencionado. Cuida da vida do teu servo e sua família. Oramos, ó Pai, pela vida do evangelista irmão Neri Pereira. Cuida dele, Pai. Repreendemos aquela infecção. Nós oramos, Senhor, pelo irmão João Moraes, teu servo. Oramos, Pai, por todas aquelas pessoas mencionadas aqui pelo teu servo, como também, Senhor, oramos, ó Pai, por estes irmãos que estão apresentando suas vidas. Deus, Tu és poderoso, Tu estás pronto, Senhor, para atender o clamor, para socorrer. Cura os enfermos, abre as portas que precisam ser abertas. Ó Senhor, aviva os corações, desperta-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em pé como nós estamos, querido, cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, direito, esquerdo. Diga para ele: o negócio está frio lá fora, mas aqui está bom. Diga para ele: vamos adorar a Deus. Aleluia, que coisa boa. Pastor Claudelino, nesse instante, louvando a Deus com a igreja, com 2 hinos congregacionais. Mas entre um hino e outro, pastor Claudelino, nós vamos fazer mais uma leitura com o evangelista Eliel Uller, uma leitura bíblica e uma oração pelo presbítero irmão Levi, tá certo? E no segundo hino, após a leitura e a oração, no segundo hino, irmão Josué, já vamos fazer o trabalho de arrecadação para ganharmos tempo na noite de hoje. A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos louvar nosso Deus com o hino 193. Aleluia. Louve a Deus. Agradeça a Ele por você ter essa oportunidade. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
terás em breve as dores findas do dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Não se abale, meu irmão, não se entristeça, não desanimes, porque tudo em breve se findará. Aleluia! Jesus volta, leva sua igreja para o céu, e você será coroado, abençoado, porque essa é a promessa que Ele nos fez. Aleluia! Vamos cantar com vida. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos se colocar em pé, irmãos, para ouvir mais uma leitura da palavra de Deus. Evangelista Elia Uller. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler Neemias 4 e 14. O livro de Neemias, capítulo número 4, versículo 14. É um pouco antes de Salmos, depois de Esdras, antes de Esther. Neemias 4 é o capítulo e 14 é o número do versículo. Os irmãos encontraram? E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado conselhos deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo:
cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhe na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Amém? A paz do seu povo de Deus. Vamos orar nesta hora, porque eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Eu não conheço o que você precisa, mas Ele conhece. Eu não vejo a tua necessidade, mas Ele vê o que você precisa. E Ele está aqui nesta noite para te dar vitória, para mudar esta situação na tua vida, porque Ele é um Deus poderoso. Oramos nesta hora. Amantíssimo Deus e Pai, na tua presença maravilhosa, gloriosa, a tua amada igreja, a tua noiva querida, Senhor, clamando a ti nesta noite, Pai. Vem dar vitória ao teu povo, Senhor. Vem derramar as tuas ricas bênçãos sobre a tua igreja, sobre cada lar, cada família, Senhor, reunida neste lugar, derramando o teu poder, da tua glória, Senhor, dando vitória, visitando esta vida, visitando este lar, esta família, visitando, Senhor, este homem, esta mulher enferma, este jovem, este adolescente, esta criança, Senhor. Visita nesta hora a tua serva, teu servo que se encontra neste lugar, dando a vitória, Senhor Jesus Cristo, no poder do teu nome, pois ele veio neste lugar, Senhor, clamando a ti, que és um Deus poderoso, um Deus que dá vitória, um Deus que muda quadro, muda situação, um Deus que liberta, que cura, que batiza e que faz grandes obras no meio do seu povo, no teu nome, Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Com a igreja, o nosso pastor. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, poder tomar assento. Convidar o presbítero irmão Elias para fazer um dueto aqui, né? Aqui, pastor irmão Elias. 432, meu irmão. Aleluia. Ensina uma oração, né? Também saúde a todos orar com a paz do Senhor. cantando. Glória a Deus. Consagrado ao Senhor. Irmãos, aproveite e oferte, né? Para a obra nessa noite, com alegria, viu? Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o teu tempo já consagrado em teu clamor, e meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Oh, maravilha! A minha alma lava, Salvador. Cante, irmão, com a vida, com a alma, com o coração. Aleluia, isso é uma oração. Minha vida toma para sempre, Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, e o meu desejo, 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 e o meu desejo
meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. Que todos os versos aqui cantados possam ser realmente sinceros em nosso coração. Aleluia. Só assim nós podemos ter uma vida consagrada ao nosso Deus, quando nós nos depositamos na sua presença. Glória a Deus. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém, irmão Elias? Maravilha. Glória a Deus. Está aprovada a dupla. Glória a Deus. Pastor Wesley, nesse instante, fazendo menção das pessoas que carinhosamente nos dão a alegria da sua presença na noite de hoje. Em tempo avisando que estará acontecendo a partir de sexta-feira, né? O 35º encontro dos jovens aqui da nossa igreja sede, o grupo Ebenezer, e a liderança do grupo dos jovens aqui da nossa igreja convida todos os irmãos para estar com a gente aqui participando. Pastor Tiago Cardoso de Curitiba e Rafael Reis de Cascavel, e nos louvores trio Iraçóio, não sei, é isso, né? Iraçóquio da terra, é por aí mesmo. Querido, sexta, sábado e domingo, tá bom? Venha prestigiar esse evento. Semana passada os herdeiros do reino estiveram aqui também com um grande congresso, foi uma festa, e nós queremos a participação dos irmãos em massa aqui, tá bom? Para estar apoiando também o grupo dos nossos jovens aqui da nossa igreja. Pastor Wesley. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Quero aproveitar aqui, como dizia o pastor Cisino, nosso saudoso pastor, vou vender o peixe, com a permissão do pastor Júnior, pastor Silas. Louvar a Deus pela oportunidade que tivemos de estar em Guaratinguetá, São Paulo, no Congresso de Missões, pelo 24º ano. Pastor Afonso Chaves é o pastor presidente lá em Guaratinguetá, e tem essa aliança já com os Gideões há 24 anos. Quero agradecer o carinho da igreja, as orações, fizemos uma boa viagem, Deus foi glorificado, está sendo, porque hoje à noite é a última noite do trabalho lá, e amanhã os pastores que fazem parte da nossa equipe, pastor Donizete de Moraes, pastor Laudevico, pastor Juscelino, pastor Marcondes, retornam amanhã, e eu peço que a igreja esteja orando por eles também no retorno da viagem. Irmãos, Deus fez coisa tremenda. Jesus salvou, libertou vidas, batizou com o Espírito Santo, cura, milagre, não é? Que nós precisamos ver, não é? Porque Jesus faz milagre, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu falei para o pastor Reuel, nosso presidente, por determinação dele eu estive lá representando os Gideões, ministrei uma palavra de conscientização missionária no
sábado à noite. No domingo pela manhã, manhã missionária, eu preguei a palavra, uma manhã de lágrimas, uma manhã de reflexão, foi coisa linda. E domingo à noite também, pastor Vanderlei Carceliano, pastor Zaqueu Gurgel, e agora o pastor Genival ontem e hoje à noite. E Deus usou o pastor Zaqueu Gurgel na área de cura, de milagre. Eu até falei para o pastor Reuel hoje na reunião de obreiros para trazê-lo aqui. Surdos ouviram lá no ginásio. Sabe o que uma pessoa surda ouvir? Imagine a alegria, irmãos. Pessoas que não caminhavam, que tinham dificuldade para caminhar, gente que tinha cirurgia marcada, foi curado radicalmente ali. Foi um reboliço, coisa tremenda, coisa maravilhosa. Deus seja louvado pelo trabalho missionário lá em Guaratinguetá. Fica registrado aqui a nossa gratidão ao pastor Afonso e toda a igreja lá em Guaratinguetá. Muitos irmãos se tornaram contribuintes da obra missionária. E já deixo aqui um incentivo para a nossa igreja local e para quem nos ouve pelo rádio, pela internet, a ser um Gideão missionário da última hora, porque a obra não pode parar. Com a bênção de Deus, a oração e a contribuição, a obra missionária vai avançar. Quero louvar a Deus aqui pela vida do diácono Rodrigo de Jesus Pereira e família. Carta de mudança interna da congregação do Monte Alegre. Estão vindo aqui para congregar no templo sede, aonde está. Fica em pé. Pensei que já era nosso, mas é por causa do trabalho e como congregava lá no Monte Alegre. O diácono irmão Rodrigo sempre participa aqui na Noite da Vitória, não é? Vai passar a congregar conosco aqui então. A igreja quer receber na comunhão aqui no templo sede. Amém? A esposa, por favor. O nome da sua esposa? Andressa. Deus abençoe a irmã Andressa. Sejam bem-vindos, tá? Amém. Tem muito trabalho aqui. Glória a Deus. Também carta de mudança, Eliane Vieira da Silveira. Carta da cidade vizinha, Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, do templo sede, aonde está a irmã Eliane. A carta assinada aqui pelo pastor Jairo Barbosa, nosso amigo, companheiro, pastor presidente de Balneário Camboriú. Em pé, querida, por favor. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. A igreja quer receber na comunhão aqui a irmã Eliane Vieira da Silveira. Amém. Deus abençoe. Aqui em cima, todos da casa, missionário Taate, nosso missionário do sertão do Piauí. Aqui nessas duas laterais, tem alguém nos visitando? Dá um sinal com a mão. Lá atrás, fica em pé, os dois jovens valorosos. São da onde? Do Rio Pequeno. Amém. Do Rio Pequeno vem coisa boa, né, pastor Júnior? Vem. Desse lado aqui tem mais alguém? Aqui na frente. Da onde? Areias. Amém. De Areias também vem coisa boa. A igreja em pé. Vamos dar a saudação de bem-vindos. Presbítero irmão Melquíades, vem aqui, querido, dá o brado aqui de bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Na sequência, pastor Júnior. Pai do Senhor, irmãos. Eu já fui visitante, hoje eu sou da casa e eu fui recebido muito bem e eu quero recebê-los hoje muito bem também, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e toda a igreja juntos vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Deus abençoe. Glória a Deus. Em pé como nós estamos, vamos receber nosso vice-presidente, pastor Silas de Souza, que estará nos comunicando a palavra de Deus também, assumindo os trabalhos. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Tome assento, por favor. Vamos aproveitar o tempo. Abra sua Bíblia, por favor. Ganha galardão, você vai ver galardão. Só os importantes ganham água, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías 38. Isaías capítulo 38. Louvamos a Deus por cada um de vocês que está aqui esta noite. Aqueles que estão na sintonia, aqueles que estão acompanhando. Deus abençoe. É uma noite de ensino da palavra de Deus. Então, quero aproveitar o máximo do tempo, até 9h25. Aí temos 5 minutos para fazer mais um trabalho ainda esta noite.
Estivemos em reunião nesta manhã, foi muito bom a consagração. Houve muitas mudanças no campo, muitas mudanças de obreiros, de congregações, que vão se concretizar por esses dias agora, e tudo para a glória de Deus e para a expansão do reino de Deus na terra. O pastor Cisino dizia que era bom de vez em quando mudar, e que ele disse que vassoura nova varre bem. Às vezes a vassoura está cansada e tem que mudar, porque a vassoura nova varre bem. Ele disse, vassoura nova varre bem. O que um não resolve, o outro vai lá e resolve, né? Mas glória a Deus por tudo. Isaías 38, verso 1, todos encontraram? Eu posso ter ajuda no Data Show? Isso, por quê? Hoje que eu preciso? Dá uma tentativa, faz uma tentativa aí, vamos lá. Quem sabe faz um milagre. Está na ilha? Isto, vamos chamar o Israel lá na ilha, que venha nos ajudar. Isto, vamos lá. Isaías 38, verso 1, todos encontraram? Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? Mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem quer ouvir essa notícia de novo? A mensagem dessa noite é essa frase, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou você acha que vai viver para semente? Todo mundo vai morrer. Isso é natural. O último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia mesmo diz. O último inimigo a ser vencido é a morte. A morte para o ímpio é uma desgraça. A morte é um espírito. A morte é um demônio. Mandado por Deus. Ele é um espírito. Ele só vai onde Deus permite. Agora, o ímpio, quando se encontra com ela, seus olhos se arregalam, sua alma se desespera. Mas para o salvo, é como entrar dentro do ônibus e dizer, me leva até o paraíso. Quem pode dizer amém nessa noite? Então não se assuste com essa frase. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Falei para o pastor Júnior, já estou um mês escrevendo essa mensagem. Eu ouvi, comecei a escrever, mudei para lá, mudei para cá. E hoje eu terminei. Então vamos lá, né? O rei Ezequias era um rei que fazia a vontade de Deus. Era um rei abençoado, mas ele tinha uma semente de orgulho dentro dele. Tinha uma soberba que ela não morreu. Ela foi com ele até o final da sua vida. Vamos ler em seguida, meus irmãos, segundo livro dos reis. Essa mesma passagem, ela está lá no segundo livro dos reis, porque aqui a Bíblia não está escrita na sequência, segundo Reis capítulo 20. Vamos lá, ela não está escrita na sequência cronológica. Se você quer a sequência cronológica, existe a Bíblia cronológica. Não é fácil de ler ela não, ela muda. Você lê Gênesis e o livro número 2 não é Êxodo, é Jó. A sequência cronológica da Bíblia é assim. Então por isso nós voltamos agora no livro dos reis de Israel, que vai contar a história de Ezequias. 20, verso 1, capítulo 20, verso 1 de 2 Reis, diz assim, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. A mesma frase, o mesmo texto, mas eu quero que você volte 2 capítulos atrás, capítulo de número 18, 2 Reis, capítulo de número 18, amém? Amém? Acharam? Estão comigo? Se não trouxe Bíblia, pega carona com o seu amigo. Eu achei que o Data Show hoje ia nos ajudar, mas chegou o Salvador, né? Chegou, vamos lá. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem? Filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, segundo Reis 18, 2. E 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto. Essa frase é linda quando você acha na Bíblia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem tem essa frase aqui, ele foi sepultado em um lugar especial. Ele era amado por Deus, porque ele obedecia a palavra de Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo
bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Essa serpente aqui, ela foi fabricada lá no deserto, quando o povo começou, que está em Números capítulo 21, quando o povo começou a pecar, Deus mandou serpentes, o povo era mordido e o povo morria, e alguém disse, faça alguma coisa, Moisés. Ele disse, é a murmuração do povo. O povo começou a murmurar, e as serpentes saíam da terra, saíam da areia, e mordiam, e o povo morria. E Deus disse, então faça uma serpente de metal, coloca na ponta de uma vara, todo aquele que for mordido olhará para ela, e o veneno não terá efeito sobre o seu corpo. Aquela serpente apontava para Cristo na cruz do Calvário. Está em São João capítulo 3, verso de número 14, que ele diz assim, e todo aquele que olhar para ele será salvo. É a sequência, e essa serpente era adorada no tempo do rei Ezequias. Então ele a destruiu. Verso 5, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra ele o rei da Síria e não o serviu. Verso de número 7. Queridos, quando você faz aquilo que Deus pede, aquilo que Deus manda, quando você está no centro da vontade de Deus, é automático o levante de alguém contra você, é automático o inferno se levar contra você, é normal você ter opositores, é normal você ter alguém que te acusa, que te persegue e que tenta destruir a tua vida. Mas tem uma coisa, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Amém? Aqui nós vemos Ezequias, o rei chamado por Deus, mas ele foi acometido por uma doença mortal, e o profeta chegou para ele e disse, ordena a tua casa. Essa frase, ela é muito linda, quando você começa a meditar nela, ordena a tua casa. Ele diz assim, ordena aos teus filhos aos teus netos aos teus bisnetos. Você tem que passar de geração para geração o que eu fiz na tua vida, o que eu estou fazendo na tua vida e o que eu vou fazer na tua vida. É esse tema que nesta noite eu quero abordar com você que me ouve aqui na nave do templo, a você que me escuta em casa, a você que nos assiste. Nesta noite eu quero abordar um tema muito lindo, pôr em ordem a nossa casa, para que a próxima geração dê testemunho da nossa vida e deixamos um legado para eles, a nossa fé. Hoje estamos muito preocupados em deixar uma casa, em deixar dinheiro na poupança, em deixar um carro velho para que os filhos briguem, e deixar uma herança para que haja disputa judicial depois, e não estamos preocupados em deixar um legado de fé, de exemplo, de unção, de graça, de milagre, e alguém possa dizer, meu avô e minha avó eram de oração, meu pai e minha mãe eram homens e mulheres de Deus. Nós não vemos mais isso. Eu visitei ali no Cerro, alguns de vocês vão saber, a nossa casa da irmã Olinda, é isso? Olinda. Quem visitou, com João Isidro, a casa era embaixo, tem um pasto assim, está lá até hoje, e tem duas rochas bem grandes, que elas se encontram assim no meio do pasto, duas rochas bem grandes. Debaixo forma-se uma tenda ou uma caverna. Eu subi lá em cima. Eu conheci ele uma noite, não me lembro mais da fisionomia dele. Eu fui com o pastor Cisino fazer uma visita depois do culto. Ele foi comer lá arroz com leite, que ele gostava de arroz com leite, 11 horas da noite. E ele estava lá para nos receber. A irmã Olinda também estava lá. Eu conheci ela aqui, ela veio congregar nos últimos dias aqui conosco. Valdemar, eles tinham essas duas rochas, embaixo dela era o lugar onde eles oravam ao Senhor. Os netos chegam lá e dizem, aqui era o lugar onde o vô e a avó oravam ao Senhor. Coisa linda, né? Ela congregou conosco aqui, a irmã da Helena. A Helena não está, né? Não está. A família é bem grande. Eu fiquei pensando nessa palavra e comecei a meditar naquele lugar.
Eles subiam à noite, à madrugada, se colocavam embaixo daquelas duas rochas e ali buscavam a presença do Senhor. E quando nós buscamos pela madrugada, nós buscamos pelo filho, nós buscamos pela nora, nós buscamos pelo genro, nós buscamos pelo neto, nós buscamos pela próxima geração, porque a próxima geração tem que servir ao Senhor, a próxima geração tem que ser cheia do Espírito Santo, a próxima geração não pode ser apóstata, a próxima geração não pode ser relaxada, a próxima geração tem que aprender o que nós aprendemos, ter comunhão com o Senhor, entrar numa dimensão nova do Espírito, não pode ser fria, nem gelada, nem apática, mas tem que ter a presença de Deus como nós sentimos também. E tem pessoas pouco preocupadas, e Deus disse para Ezequias: ordena a tua casa, Ezequias, porque eu vou te levar, você vai morrer, você está com uma enfermidade grave. Capítulo de número 20, 2 Reis, vamos lá, e ele diz assim, verso de número 2, 20 verso 2, e virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, é como se dissesse: não me leve agora, eu não quero morrer. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias, quanto tempo? 15 anos. Existe a vontade plena de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus, e aqui não foi vontade plena, aqui foi vontade permissiva. Deus disse a Ezequias: está na hora de eu te levar, está na hora de você ir embora. Não, Senhor, é como dissesse: eu ainda não tenho filhos. Deus disse: eu não quero que você tenha filhos. Foi como se Deus conversasse com ele: não quero que você gere nenhum filho, mas eu quero um filho que fique no meu lugar, Senhor. Eu não quero, Ezequias. Ele virou o rosto para a parede e disse: tu lembra que eu acabei com a idolatria? Tu lembra que eu acabei com os postes ídolos no monte? Tu lembra que eu acabei com a serpente de metal? Tu lembra que eu levei o povo a adorar? Tu lembra que eu te servi? E quebrantou o coração de Deus, e Deus disse: tá bom, eu vou te curar, eu vou te acrescentar os teus anos de vida, mais 15 anos. Não deveria ter feito isso, não deveria nunca ter feito isso. Sabe por quê? 2 Reis capítulo 21, vamos lá, verso 1, não estão comigo, né? Não dá, não tem jeito, né? Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Como era o nome dele? Manassés. Manassés foi o filho que Ezequias gerou. 3 anos depois dele ser curado, 3 anos depois, e presta atenção, 3 anos depois dele ser curado, nasceu um filho chamado Manassés, e ele começou a reinar com 12 anos de idade. São 15, 12 mais 3, 15. Ezequias teve 12 anos para ensinar Manassés a servir ao Senhor. Ezequias teve 12 anos para ensinar o seu filho a ser igual a ele. Presta atenção onde eu quero chegar com a mensagem nesta noite. Verso de número 2, 2 Reis 21, verso 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares em todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor.
e fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura de bosque, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. 21 verso 16. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Por que será, meus irmãos? Por que será que o pai segue um rumo correto, obedecendo, fiel, e os filhos olham para ele e saem tortos, saem revoltados? Por que será que Ezequias fez tudo correto e veio Manassés e tudo que o pai fez certo ele desfez? Tudo que o pai fez para agradar a Deus, ele procurou fazer para agradar ao inferno. Por que será? Vem aquela pergunta. Manassés foi o rei que mais tempo esteve no governo, 55 anos de tortura, 55 anos de idolatria, 55 anos de feitiçaria, encheu a casa de Deus de ídolos, adivinhava, era feiticeiro, era idólatra, era macumbeiro, não tinha mais adjetivos para Manassés. Será que em 12 anos seu pai não teve tempo de ensiná-lo? Será que durante os últimos 12 anos da sua vida, seu pai não teve tempo de corrigi-lo e dizer: você tem que ser um rei que agrade ao coração de Deus, olha o que eu fiz, olha o que Deus fez através de mim, faça igual meu filho? Ou será que ele largou de mão e disse: seja feita a vontade do Senhor? Tem pais que dizem assim, importa-me lá, depois que eu morrer, que se dane meu filho, depois que eu morrer, que se dane meus netos, depois que eu morrer, que se dane a igreja, depois que eu morrer, que se dane a obra. Pode sair isso da boca de um homem de Deus? Pode sair isso da boca de uma mulher de Deus? Não, não pode. Mas tem pessoas que falam assim. Tem pessoas que falam dessa maneira. E tem pessoas que agem desta maneira. Parece que Ezequias agiu desta mesma maneira. Disse: importa-me lá, eu já fiz, estou tranquilo. O que meu filho fizer é responsabilidade dele. Só que o filho mancha o nome do seu pai. Nós vamos seguir, eu tenho poucos minutos, eu quero chegar no final. Vamos a 1 Samuel capítulo 12, vamos lá? Volta comigo, você está em 2 Reis, volta a 1 Samuel capítulo 12, por favor. Olha só que coisa linda aqui. 1 Samuel 12, 1, 2 e 3. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos, vamos lá. Se você não leu hoje, nós vamos abastecer nossa alma hoje. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz e tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora ele está prestando conta da sua vida, olha lá, verso 2. Agora pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, meus cabelos já estão brancos, estou velho, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e se isto aconteceu, eu vou-lo restituirei. Tu já pensou se os deputados nossos, quando acabasse o mandato, se colocassem diante do Brasil e dissesse: tem alguém aí para testificar contra mim? Tomei algum centavo de alguém? Estou sendo indiciado?
estou sendo acusado. Já pensou? Mas este homem de Deus deu um exemplo. Samuel foi um exemplo. Foi um exemplo de juiz. Foi um exemplo na área sacerdotal. Foi um exemplo em tudo. Só que ele cometeu um erro na sua vida. Samuel, do norte ao sul, do sul ao norte, ele era juiz. E o povo temia a sua presença. O povo tremia quando ele chegava perto. Samuel era um homem de Deus. Desde criança, você sabe como ele foi chamado? Sabe como Ana ganhou Samuel no seu ventre? E como ele foi consagrado ao Senhor? Samuel dormia diante da arca. Samuel aprendeu desde criança a ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Os filhos de Eli eram corruptos, e Samuel junto nunca se corrompeu, porque Samuel dormia diante da arca de Deus. Samuel teve isso. Volta no capítulo 8, por favor. Volta no capítulo 8, vamos lá. Capítulo 8 de 1 Samuel. Aqui está um erro grave de Samuel. Ele foi o último juiz de Israel. Uns dizem que tem 13, outros dizem que tem 14, outros dizem que tem 15 juízes. Mas o importante aqui é que ele foi o último. Na casa de Samuel, morreu um sistema autocrático. Deus reinava. Quando Samuel morre, começa o reinado de Israel. Começa a monarquia. Por que será que ele deixou morrer um sistema lindo e maravilhoso onde Deus reinava? Aqui está, verso 1, capítulo 8, 1 Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel. O nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes, perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. É triste ouvir isso daqui. Sabe por quê? Onde está o erro aqui? Quem escolhia o juiz era Deus que escolhia. E Samuel disse: quem vai escolher sou eu. Eu quero os meus filhos. Como diz alguém, essa palavra nepotismo não pode aplicar aqui, mas como diz alguém, quem sabe Samuel era fiel, mas não tinha um centavo no bolso. E os filhos diziam: a gente passa fome, mas o pai só quer ser honesto. Vai chegar a nossa vez, nós vamos meter a mão. E diz que eles se corromperam, não obedeceram os pais, não obedeceram a voz de Deus e não andaram no caminho de Samuel. Sabe o que é você caminhar com seus filhos dia a dia, ver Deus fazer milagre, como Deus usava este homem? Você olha os milagres que Deus usava Samuel, como ele julgava o povo, ele era reto, era correto. E seus filhos assumem e dizem: nós vamos agir de outra maneira. É por isso que Deus chega para Ezequiel e diz: põe em ordem a tua casa, até aqui tu foi, não quero que você estrague a sua vida, não quero que você manche seu legado, seu reinado. Você vai comigo. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente ouve muito isso, e é um erro que a gente faz. Quem está me entendendo essa noite diz amém. Meus irmãos, o povo foi para o cativeiro. O povo de Israel foi levado ao cativeiro. Sabe o que é? 1000 quilômetros longe de Israel. Os mortos ficaram ali, as famílias divididas, os homens amarrados pelo pescoço, pelos beiços, e arrastados durante 1000 quilômetros, e foram escravos durante 70 longos anos na Babilônia. Por que será? Jeremias capítulo 15, vamos lá.
Às vezes a gente erra, meus irmãos, e diz assim: ah, Deus perdoou meu erro. Todos os nossos erros têm consequências. Todos os nossos pecados têm consequências terríveis. Jeremias capítulo 15, verso 1 diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Jeremias capítulo 15, verso 1. Não seria a minha alma com esse povo, lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e os destruírem. Agora o verso 4 diz assim: empregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra por causa de um homem, por causa do pecado de alguém, por causa do pecado de uma pessoa. Vocês vão para o cativeiro por causa de Manassés. Às vezes nossos filhos sofrem e nós culpamos o Lula, a Dilma, o PT, o Temer, o pastor, o porteiro. Mas se eles vissem em nós exemplo, não estariam sofrendo. Quer trazer isso para mim? Eu quero trazer para a casa do meu pai. Meu pai foi pastor muitos anos. Nós passávamos muita fome. Pensa o que é fome. Pensa que nós roubávamos comida dos porcos da vizinha. Eu me lembro de um tacho enorme de inhame. Quem conhece inhame aqui? À noite ela fervia aquilo para dar para os porcos. E nós roubávamos para comer. Eram os filhos do pastor. Mas o meu pai dizia: Deus me chamou para esta obra e vocês têm que me entender. Ele não era malandro, era trabalhador. Ele cortava pedra em pedreiras e montanhas. Toda a sua família. Mas nós passávamos fome do momento que Deus o chamou. Só que ele não tinha paciência conosco. Ele não tinha paciência para ensinar. Ele queria ensinar no chicote. E quando adquiriam uma idade, sumiam e desapareciam. Não é isso que a lição dessa noite nos traz. Não é essa maneira. Não é assim que Deus está pedindo. Ovelha não entende português. Uma frase que eu aprendi bem cedo no ministério. Ovelha não entende português. Ovelha entende gesto. É por isso que o pastor não vai atrás, ele vai na frente do rebanho. Porque ovelha entende gesto, não entende vocabulário. E muitas vezes o muito falar não resolve. Os gritos não resolvem. As surras não resolvem. Os castigos não resolvem. Mas um bom gesto faz com que a pessoa aprenda que ali é o caminho certo. Quem pode dizer amém? Às vezes cobramos aquilo que não fazemos. Às vezes cobramos de um filho, de um neto, de uma pessoa que vem na geração seguinte, cobramos algo que nós mesmos não fazemos. Trazemos até a porta da igreja: vai para a escola dominical, que eu vou assistir a Fórmula 1. Vai para a escola dominical, que eu vou na churrascada. A gente traz o filho e deixa ali. Nem sabe o que aprendeu aqui dentro, ou se entrou para dentro da casa de Deus. Vai para a vigília, eu vou dormir. Lê a Bíblia, mas eu não leio. Forçamos a um jejum que nós mesmos não temos força para fazer. Como disse o pastor Paulo Batista que passou por aqui: eu odeio orar. Tenho medo de oração, porque meu pai castigava com oração. Lembra aqueles grãos de milho embaixo do joelho? Tem pai que fazia assim. Hoje os filhos onde estão? Eu pergunto, meus irmãos, eu entrei aqui na geração passada.
Eu estou com 28 anos aqui dentro. Eu estava na geração da irmã Maria, do irmão Amaro, do irmão Planca. Eu estava na geração da irmã Olga, da irmã Agostinha. Essa geração foi embora. E eles eram recentes, tinham umas casas, eram novos ainda. Do irmão Agenor, eu frequentei no começo do estágio. Onde estão seus familiares? Onde estão os filhos dos antigos da igreja? Você encontra em baladas? Salvo aqueles que permanecem. Desculpa, se você permanece, me perdoa. Salvo aqueles que permanecem, mas a maioria sumiu da igreja. Por que será, meus irmãos? Por que será? Pai, mãe, avô, avó que me ouvem nesta noite. Por que será que fomos chamados? Para usar o microfone? Para nos vestir bonito e entrar na igreja? Fomos chamados para cantar lindo? Para aparecer na internet? Isso não é nada, irmãos. Isso não é nada. O que adianta eu estar aqui, minha família perdida? O que adianta eu estar aqui, estampado aqui em minha cara, e eu chego em casa e dizer, você pregou isso? Graças a Deus eu chego em casa, ela ainda me corrige, prega mais assim, prega mais assado, prega mais assado. E os filhos dizem, você pregou isso ontem, hoje e tal. E alguns estão aqui, outros estão na outra congregação, ela está em casa, ela pregou à tarde. Mas eles vão crescer. Será que eles vão continuar? É a pergunta que nós fazemos. Eu não quero acusar ninguém nessa noite, eu trago para mim essa noite. Nossos filhos vão seguir nosso modelo? Nós estamos num momento difícil. Nós estamos num momento difícil. Para que será que fomos chamados? Para que será que Davi foi chamado? Para que será que Paulo foi chamado? Eu olho para Davi, ele era um excelente músico, ele era um excelente compositor, era um excelente rei, um excelente adorador, mas era um péssimo pai. Se você ler na Bíblia, eu achei ali rápido 20 filhos de Davi. 20. Pode ter mais, pode ter menos. Não deu tempo essa tarde. Adonias tentou usurpar o trono do seu pai. Era um filho que fazia as coisas erradas. E Davi, a Bíblia mesmo diz assim, Davi nunca o corrigiu. Davi nunca parou e disse, por que você faz isso de errado? Nunca. A Bíblia mesmo diz, Davi nunca o corrigiu. Você vê Aminon, estuprou sua própria irmã. Sua própria irmã. Absalão pega e mata seu irmão Aminon. Absalão se levanta contra seu pai e tenta lhe tirar o trono. E a gente pergunta, o que mais poderia acontecer? Absalão deita com todas as mulheres de seu pai, numa sacada onde todo o Israel podia assistir. Ele deitando com as mulheres de seu pai. Um homem que era o segundo coração de Deus. Às vezes nós queremos ganhar o mundo. Às vezes nós queremos ganhar honra. Às vezes nós queremos ganhar aparência. Mas Deus nos chamou para a nossa primeira congregação. É a nossa casa. Porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. 2 é o casal, 3 é o primeiro filho que chega. Alguém diz que pessoas ganham o mundo inteiro, mas perdem a salvação. Outros dizem que Noé desprezou o mundo, mas ele ganhou a sua família. Isso nos leva a pensar nessa noite. Eu tenho 5 minutos, 10 minutos, por favor. Me acompanhe, por favor.
Eu digo para você, Gênesis 18, vamos lá? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18. Eu gostaria que todos nós voltássemos para casa hoje, pensando diferente. Esse é o meu objetivo. Não quero ninguém pulando nesta noite, porque não dá para pular não. Dá para meter a cabeça debaixo da cadeira só. Gênesis 18, vamos lá. 18, vamos lá? Por que será que Deus chamou Abraão? Alguém disse, ele foi o pai da fé. E aqui mostra uma coisa muito linda, vamos lá. Gênesis 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o tenho escolhido, ou conhecido, não sei como é a tua versão, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu vou chamar Abraão, porque ele vai ser chamado de pai de muitas nações, mas eu quero que ele ordene ao filho e aos seus filhos, e depois desses outros filhos, para que obedeçam. Acompanhe comigo, eu acho que é Deuteronômio capítulo 6, vamos lá? Me acompanhe comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 6, vamos lá? Me acompanhe, por favor. Verso 4, achei aqui. Deuteronômio é o 5º livro da tua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Capítulo 6, verso 4. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunho entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quem pode dizer amém? Quando você não era evangélico, você tinha o time de futebol do coração, tinha ou não tinha? Campeão, ano de fulano e tal. Quando tu era idólatra, tu tinha a santinha do pau oco na parede. Tinha. Isso ali é bíblico, é bíblico. Muitos dos irmãos tinham o mar vermelho se abrindo, não é? Os dois caminhos. Quem conheceu o livro, o quadro Os Dois Caminhos? Você vê isso na casa dos irmãos hoje? Ah, pastor, isso é brega, isso é coisa do passado. É brega, né? Coisa do passado, é ou não é? Isso é bíblico. Isso é bíblico, isso aí. Quando você acorda de manhã, aquilo que você vê, ele entra, e a criança memoriza. Já viu adolescente com aqueles quadros, daqueles roqueiros drogados? Hã? Já viu aquilo? Tem criança, tem adolescente que coloca um feiticeiro, um Harry Potter da vida na parede, uma seminua, um funk, um punk, sei lá, coisa do diabo, mas não pode ter um versículo na parede, é brega. Já notou? Para que fomos chamados? E nós aceitamos. O mundo hoje é assim mesmo, pastor. Nós aceitamos isso. Salmo 44, verso 1. Eu já estou encerrando. Salmo 44, verso 1, por favor. Vamos lá. Salmo 44, verso de número 1. Diz assim: ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Você parou para contar para o teu o que Deus já fez na tua vida? Não temos tempo para isso. Tem coisas que roubam o nosso tempo. Nossos filhos não conhecem a nossa vida espiritual. Tu já contaste a revelação para os teus filhos? Eu venho orar de madrugada aqui, eu oro lá no abrigo, eu oro em casa. É um costume. Mas quando Deus revela alguma coisa, eu chamo a família, nós almoçamos junto, todos nós almoçamos junto lá no abrigo. Eu disse: Deus essa noite mostrou assim, Deus essa noite falou assim.
Vigia ali, vigia lá, fecha aquela porta. Temos esse costume. Deus tem abençoado até aqui. Mas tem gente, não, para quê? Perder tempo. Isso é revelação de feijão. E deixa passar. Temos que contar aquilo que Deus tem feito, ou no passado, ou no dia de hoje, mas Deus ainda continua fazendo. Isaías 38, 19, pode ser? Isaías 38, 19, já estou encerrando, prometi, já estou encerrando. Não sou aqueles pregadores que começa, daqui um minutinho, e daqui 20 tu lembra que ele falou um minuto, né? Vamos lá, 38, 19, Isaías, diz assim: os vivos esse te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Vamos lá, Salmo 78, por favor. Salmo 78, verso 3 e verso 4. Salmo 78, verso 3 e verso 4. Vamos lá, diz assim: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Eu vou parar aqui. Você uma coisa. Moisés foi chamado para tirar o povo do cativeiro, e fez o que Deus mandou. Josué foi chamado para introduzir o povo na terra prometida, e ele exerceu a função para que Deus o chamou. Neemias foi chamado para edificar os muros que estavam caídos. Paulo foi chamado para pregar o evangelho à sua geração. E parece-me que havia 250 milhões de pessoas no mundo da sua época. Estou correto? O mundo da sua época. E o mundo da sua época ouviu a voz de Deus. Eu pergunto para você: por que é que Deus nos chamou? Será que estamos comprometidos com a nossa família? Com nossos filhos e com nossos netos? Estamos comprometidos com a próxima geração? O que teu pai ensinou para você? Você leva até hoje? Eu quero dizer um verso para você e quero terminar. É lamentável esse verso na Bíblia. 2 Samuel 2 e 12. Esse verso, ele é lamentável. Samuel 2 e 12. Eu fico triste quando leio este versículo. 2 Samuel 2 e 12. Acho que é 2 e 12, 2 Samuel. Ou 1 e... Me ajude. Os filhos de Eri eram filhos de Belial. Alguém me ajuda? 1 Samuel. 1 Samuel 2 e 12, então. Vamos lá, obrigado. Aqui está, 1 Samuel, está até marcado aqui. 2 e 12. Todos encontraram? Amém? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de... e não conheciam ao... Explique, meus irmãos. Esse homem foi 40 anos sacerdote. O sacerdote. Esse homem tinha uma rotina diária na sua vida. Ele tinha uma rotina semanal, mensal e uma rotina anual. Era um homem separado, consagrado. Mas a Bíblia diz que os seus filhos eram filhos do capeta. Seus filhos eram filhos do demônio. E os seus filhos não conheciam ao Senhor. É triste você morrer e alguém olhar para você e dizer: esse ali é filho do pastor Silas, é filho do capeta, ele não conhece a Deus. E aí você vai culpar a quem? O pastor da igreja não ensinou. O presbítero que não ensinou. Nós costumamos ter aquela síndrome de Adão. Adão, onde estás? Senhor, a mulher que tu me deu. Aí a mulher diz: foi a serpente.
E nós conseguimos transferir para os outros aquilo que é responsabilidade nossa. Chama-se síndrome. Deus nos chamou para que a próxima geração que está dentro da nossa casa leve adiante aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos comissionou, aquilo que Deus disse faça. A responsabilidade de levar meus filhos aos pés do Senhor é minha, é nossa. Você está envelhecendo, eu também estou. Todos nós vamos envelhecer. Por isso que vem esse verso: põe em ordem a casa, porque morrerás e não viverás. Se a minha casa não está em ordem, não estou pronto para partir com o Senhor. Se a minha casa está desordenada, Deus ainda está dando tempo para nós consertar a nossa casa. Fique de pé, por favor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a tua casa, tua família, teu lar. Que Deus abençoe o nosso lar. Esse verso, quando veio no meu coração, ele veio assim, quente, queimando. Eu tenho uma responsabilidade. Já passou 700 crianças por nós ali, em 11 anos. Está indo para 800 crianças. Nossa região aqui, abuso sexual está em primeiro lugar. Dos meus irmãos, a maioria é filho de crente pentecostal da Assembleia de Deus. A maioria das crianças que vai para ali, trazida pelo judiciário, é filhos de crentes da Assembleia de Deus. E aí a gente começa: receba, receba, pule, tira o pé do chão. Isso não edifica a minha casa. Isso não edifica meus filhos. Isso não muda a minha vida. O que muda a minha vida é o poder da palavra aqui, ó. Nós temos a felicidade de 11h30 da manhã, toca a sineta, sentam todos em redor da mesa, vamos à Bíblia Sagrada. Todos os dias vamos cantar 2, 3 hinos da harpa. No começo eles são a meia redonda assim. Eu não gosto de pastor, eu não gosto de igreja. Depois eles querem morar aqui dentro. É um trabalho, ele é cansativo, ele é exaustivo, mas no futuro é uma semente que não morre. Ela não vai morrer. Um exemplo: lá dentro nós não temos canal de televisão aberto, não existe. Existe um desenho escolhido para eles assistirem. Ninguém pode falar um palavrão, ninguém pode fumar lá dentro, é proibido. Tem um mundo isolado. Você isola, você vai trabalhando. As psicólogas conhecem essa palavra e obedecem ela. A maioria serve ao Senhor. E eles estão todos os dias. Você acha que você está cantando ali, tem um distraído. Alguém diz: não está prestando atenção. Quando acaba o almoço, ele está sozinho cantando o mesmo hino que cantou ali na hora. Você pensa que não? É trabalhado. No futuro, meu irmão, você vai se alegrar. Você vai se alegrar com a sua família, com a sua casa. Você vai dar glória a Deus. Você vai ver seus filhos pregando, testemunhando, fazendo a obra missionária. Você vai se alegrar no futuro. Você não vai chorar lágrimas de sangue. Você vai dar glória a Deus aí embaixo, porque alguém da tua família está levando avante aquilo que Deus comissionou para você fazer. Põe em ordem a tua casa. Isso é para mim primeiro, porque morrerás, não viverás. Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça. Oh, querido Espírito Santo, querido Espírito de Deus, eu preguei aquilo que Tu me deu nesta noite. Eu falei a Tua palavra. Desta casa e através do rádio, da internet, são milhares de vidas, Senhor. Trabalha no coração desta família, deste pai, desta mãe.
o nosso exemplo de servir a Ti, o nosso exemplo, Senhor, de oração, o nosso exemplo de adoração, nosso exemplo de nosso exemplo de fidelidade, nosso exemplo de caráter, Senhor. Ajuda-nos para que nossos filhos copiem, para que nossos filhos Te amem, para que nossos filhos Te obedeçam, para que nossos filhos no futuro, Senhor, sejam homens e mulheres de Deus. É a nossa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, sente um minutinho só, por gentileza. Valeu a pena você vir na igreja hoje? Amém? Glória a Deus. O pastor Eliel Maciel, líder dos casais, avisa que amanhã à noite, às 20 horas, na sala da UFADSE, uma grande reunião para todos os casais. Todos estão convidados. Meus irmãos, nós temos ainda 2 minutos para finalizar a nossa reunião. E nós temos uma necessidade, e a gente achou por bem de fazer agora esse pedido. A oferta que entrou foi pouca coisa, e nós temos uma irmã nossa aqui, viúva, que está passando um vale, uma dificuldade muito grande. O pastor Reuel e a irmã Giane conversaram comigo ontem à noite, por telefone, e me pediram, na verdade, que hoje, com o pastor Silas, o pastor Wesley, os demais, a gente pudesse aqui fazer um clamor para socorrer essa irmã. Então eu preciso de R$700 para a gente colocar na mão dessa pobre irmã que precisa do nosso socorro. Eu queria que os coletores viessem aqui na frente e a gente fosse recolhendo dinheiro. Pastor Wesley, se você pudesse descer lá, querido, já ir contando, para a gente ganhar tempo, fizesse lá a conta rapidinho, para a gente socorrer, irmãos, uma viúva. A verdadeira religião não é a Assembleia de Deus, é aquela que socorre o órfão, a viúva, o necessitado. Então eu gostaria que os irmãos saíssem do seu lugar agora rapidamente para socorrer. Saia do seu lugar. Pastor Wesley, pega aqui minha oferta, querido. E os irmãos vão colocando aí na salva, mas eu gostaria que deixasse esse dinheiro fora, Wesley, para ir somando rapidinho, tá? Eu gostaria que os nossos obreiros, rapidamente, irmãos, é para uma viúva. Pastor, quem é essa pessoa? Você nunca vai saber, irmãos. Eu, pelo menos, quando recebo essa incumbência, e na congregação onde eu trabalhava, menos que a pessoa disse, pastor, pode falar, porque as pessoas sabem. Caso contrário, não gosto de dar nomes aqui, é uma coisa minha. Traga o seu melhor. É uma situação terrível. Se eu for dizer aqui para você o que essa pessoa vai vender, você já vai saber quem ela é. Então eu não vou falar. Se nós não socorremos essa pessoa com essa quantia, ela vai vender algo que ela não pode vender. O pastor Reuel C. Júnior, essa irmã não pode vender isso. A irmã Giane, da mesma forma, não pode vender. Eu gostaria que o Espírito te tocasse essa noite, que você pudesse trazer uma oferta aqui para levarmos um pouco de esperança, de tranquilidade. Glórias a Deus. Nós vamos fazer aqui muita coisa. É uma oferta rápida, 2 minutos para finalizar com o que já arrecadamos, R$315 de oferta que entrou. E nós vamos complementar, porque é o valor que essa pobre irmã precisa. E nós queremos socorrer. Nossos obreiros estão ali finalizando. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado. Essa igreja é respeitada e muitos não sabem o nosso segredo. Glória a Deus. Chega aqui também a lista de contribuintes na noite de hoje, os dizimistas e os ofertantes da obra missionária. Deus abençoe cada um.
Estamos finalizando. E eu tenho fé que nós vamos alcançar esse valor para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Existe um rio. Glória a Deus. Os nossos irmãos que estão em casa, nos vendo, nos ouvindo, obrigado pela sua audiência conosco até esse momento. Tenho certeza que Deus também tocou, Deus também falou ao seu coração na noite de... Oi? 613, então falta R$87. Onde que está esse valor, irmãos? Levante uma pessoa. Irmã Marileia, você vai dar esse valor, irmã Marileia? Deus te abençoe. Presbítero irmão Josué. Depois a gente discute isso, tá? É para somar, irmão Josué, com a oferta de hoje, segundo o que Deus determinou. Queridos, vamos ficar em pé então, agradecendo a Deus por tudo e pela vida dos irmãos que carinhosamente atenderam o nosso clamor, o clamor de uma das nossas irmãs, e que socorreram mais uma vez. Deus há de vos recompensar. Amanhã às 14 horas, grande círculo de oração. Irmã Salma está convidando, aquela reunião abençoada, né, Salma? Eita, coisa boa, né? Tempo da tarde da bênção, o pastor Silas sempre dizia que a tarde da bênção já começava acelerada por conta dessas mulheres, essas abnegadas servas de Deus, que todas as feiras estão aqui orando por nós. Glórias a Deus. Pastor Silas, mais algum anúncio? Pastor Wesley? Jovem Braia do Rio Grande do Sul, nós vamos estar orando também. O que é, pastor Silas? E quinta-feira, irmãos, uma grande noite da vitória, tá bom? Vamos estar aqui e eu tenho certeza. Ok. Vai ser uma reunião conjunta, né? O presbítero irmão Nilton vai estar aqui também, o presbítero irmão Pedro Zereide. Vamos fazer aqui um culto também com a participação dos herdeiros do reino. Uma noite de ações de graça, né, irmão Nilton? Vai ser uma bênção de Deus. Eu vou estar aqui. O pastor Wesley vai estar no compromisso. O pastor Silas também. O pastor Eliel vai estar com a gente? Ok. Então eu já digo, serei o pregador. Que bênção. O pastor Eliel, então, quinta-feira vai ser o pregador da noite e vai ser uma bênção de Deus. Vamos estar orando nesse instante, então, pedindo a bênção de Deus. Evangelista David Santos, que será o próximo obreiro no João da Costa, né? O segundo pastor lá. Tá feliz, filho? Você vai engordar lá, hein, varão? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes pela vida do evangelista David? Quantos querem estender a mão sobre a vida dele, desejar sucesso nesse trabalho, nessa empreitada? Vocês podem dizer amém? Amém. Querido, ore por essas pessoas, depois eu volto. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que tu nos destes de estarmos aqui, aprendendo mais da tua palavra. Nos dê força, Senhor, para que no nosso dia a dia possamos colocá-la em prática. Que gerações após gerações possam conhecer que tu és Deus, que tu diriges todas as coisas, que tu tens o controle do universo na palma da tua mão, que tu és um Deus que leva, que traz, que levanta, que abate. A vida está nas tuas mãos, tu é quem dá a vida e quem a tira. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a ti agora, pela vida da nossa irmã que está necessitada, Senhor, pelo jovem Brian, Senhor, que está necessitado também, cada irmão e cada irmã que não pôde estar nesta reunião, Senhor, mas que está ouvindo pelo rádio, que está acompanhando pela internet, que a unção maravilhosa do teu Espírito Santo possa alcançar a cada um, Senhor, levando saúde, levando paz, levando prosperidade, levando alegria. Que cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, Senhor, estejam recebendo o milagre agora,
a tua graça sobre as suas vidas, e o teu nome seja exaltado na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, feche seus olhos. Que o grande e infinito amor de Deus, a paz que emana do trono e das mãos de Cristo, e as ternas consolações do Espírito Santo reine abundantemente sobre vós, e quem crê diz amém. Se Deus é por nós, Deus os abençoe. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, e os trabalhos seguem. Um abraço a todos, em nome de Jesus.